Amém, irmãos? Graça e paz a toda a igreja e a você que nos visita nessa noite. O tema da mensagem, a oração no ventre da aflição. Vamos abrir a palavra do Senhor. Profeta Jonas, capítulo 2, apenas o verso 1. Compreender um pouquinho a história de Jonas, um tanto quanto polêmico, mas Deus sempre tem algo para nosso coração, algo a falar para cada um de nós. Profeta Jonas, capítulo 2, apenas o verso de número 1. A versão ali está King James, mas tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Amém? Podemos estar sentados? Meus amados, quando falamos já na introdução um pouquinho sobre Jonas, falamos um pouquinho daquilo que representou a vida deste homem, o que ele viveu na sua vida, a experiência vivida por esse homem, aquilo que ele deixou de fazer. Por isso que falamos que ele é um tanto quanto complicado, por aquilo que a história mostrou. E conhecemos um pouquinho da história de Jonas, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que viveu no reinado de Jeroboão II. O texto, no capítulo 1, diz que o Senhor deu uma ordem a Jonas e disse que ele teria que ir para Nínive pregar para os ninivitas, para trazer o arrependimento. E a palavra diz que Jonas, contrariando a vontade do seu Deus, ele entrou em um barco em Jope e foi em direção a Tarsis, contrariando completamente aquilo que Deus tinha para a sua vida, aquilo que era o propósito de Deus, aquilo que era o desejo do Senhor. E a palavra diz que ao chegar, no meio daquele grande mar, começou a se levantar-se uma grande tempestade e os navegantes ali, os marinheiros, o comandante daquele barco, dizendo, clamando cada um ao seu Deus, com D minúsculo. Não havendo resposta, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas e começaram a interrogá-lo, dizendo, mas quem é você? Como se estivesse interrogando um homem. E Jonas começa a dizer que ele era um servo de Deus, que ele era um hebreu, temente ao Senhor, Deus de Israel. E a palavra diz que aqueles homens temeram muito. E não sabendo o que fazer naquela situação, começaram a pedir que ele orasse também para que aquela situação fosse resolvida. E meus amigos, a palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele move todas as coisas, porque os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Ainda que o homem tente, de alguma forma, mudar aquilo que está determinado, Deus é o dono da nossa vida. Ele conhece o nosso viver, Ele sabe de todas as coisas. E a história mostra que, não havendo mais solução para aquela questão, aqueles homens temerosos, sabendo do juízo que haveria, eles lançaram Jonas no mar. E o que aconteceu? O mar se acalmou e eles continuaram a sua jornada. E quando nós vemos essa situação que houve na vida deste homem, a pergunta que fica no nosso coração nessa noite:
Ou muitas vezes, ao ler esse texto, qual a pergunta que fica no nosso coração? Será que foi um castigo? Ou foi uma graça de Deus? Ou foi um momento em que o Senhor operou na vida daquele homem? E na verdade, meus amados, a experiência de Jonas não foi um castigo de Deus, mas foi um grande livramento, porque Deus providenciou aquele grande peixe. Uns falam que era baleia, mas na palavra original ali era um grande peixe. Então Deus providenciou um instrumento de livramento sobre aquele homem, de preservação. É como se Deus, né, na sua grandeza, naquilo que Deus move os céus e a terra, Deus operou uma operação de resgate para salvar Jonas da morte. E neste lugar de escuridão, no verso 1 nós lemos, e a palavra diz: e então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. Então, meus amados, nós vemos claramente que Jonas, ele não orou quando estava sendo lançado no mar. Ele não orou quando estava no mar. Mas a palavra diz: e então, no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus. Num lugar improvável, ele torna aquele lugar um lugar de oração, pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Então a palavra diz que ele ora ao seu Deus. Então Jonas não estava orando a deuses pagãos, ele tinha uma intimidade com o seu Deus. A palavra diz que ele estava orando ao seu Deus. E é por isso o tema da mensagem desta noite: a oração no ventre da aflição. E muitas vezes, meus amados, as circunstâncias desta vida, elas nos encurralam e nos empurram para a presença do Senhor. Em quantos momentos nós vivemos isso? Em quantas situações nós vivemos? Quem de nós não viveu uma situação parecida? Um momento de aflição, de dor, de dificuldades, porque as circunstâncias, elas nos encurralam a viver isso. E a palavra diz, meus amados, que quando ali os recursos de Jonas se acabaram, ele começou a buscar ao Senhor. Quando as coisas estão inadministráveis na nossa vida, a única coisa que nós temos, o nosso maior recurso, é buscar a presença do nosso Deus. É buscar a Deus de todo o coração. E muitas vezes, meus amados, a desobediência, né, que Jonas viveu, porque ele foi desobediente ao seu Deus, ela enfraquece o nosso coração. Porque Jonas estava diante de uma ordem de Deus. E muitas vezes a desobediência, ela enfraquece o homem, enfraquece a vida de oração. E muitas vezes Deus permite situações que se levantem na nossa vida para despertar o nosso coração. Porque muitas vezes achamos que os nossos recursos, eles são suficientes para vencer as dificuldades dessa vida. Mas o texto, ele mostra claramente que os nossos recursos, eles são vãs na presença do Senhor. E é por isso que o Senhor fala: então Jonas orou do ventre do peixe. E o verso 2 diz assim, continua dizendo: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Meus amados, diante de uma situação tão terrível que ele estava vivendo, no seu coração ele tinha uma convicção: eu sei
que Deus vai ouvir a minha oração. Deus, meus amados, tinha a convicção que o Senhor, Ele ia responder à sua aflição. A oração, ela está no passado. Ele me respondeu. Apesar de ele estar dentro do ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, a palavra diz que Ele me respondeu. Tu ouviste a minha voz. Meus amados, Deus é perito em trabalhar em nossos corações. Ele louva a Deus antes do livramento, antes de ser liberto. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Deus jamais Ele vai rejeitar um coração quebrantado. Meus amados, sabemos que Deus é aquele que está atento à nossa oração, às dificuldades que vivemos. No verso 13 ele continua, pois me lançaste no fundo do abrir, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as ondas das tuas vagas passaram por cima de mim. Então, o texto aqui mostra claramente que Jonas ele tem um discernimento, que ele está vivo, porque existe a providência de Deus na sua vida. Meus amados, nós estamos vivos, nós estamos respirando, Deus nos livra de dificuldades, é porque a mão da providência de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos a certeza de que Ele está conosco, apesar de o texto dizer que tu me lançaste, porque Deus permite situações na nossa vida. Jonas precisava se despertar para o momento que ele estava vivendo. Ele estava vivendo um momento de conflito no seu coração, porque ele não queria fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. Depois, no finalzinho, nós vamos entender o porquê. Então, a palavra diz que as ondas, as ondas passaram por cima de mim, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, ele reconhece, Jonas reconhece claramente que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Meus amados, nós não vivemos dias diferentes. Nós vivemos situações na nossa sociedade, situações no nosso país, situação na nossa vida, muitas vezes no nosso lar, na nossa família, que pensamos que tudo está perdido, mas nós sabemos que Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Apesar da situação que ele estava vivendo, de conflito interno, Deus trabalha para os seus. Então Jonas vê nas circunstâncias não castigo para destruir. Então muitas vezes Deus permite situações na nossa vida, não é para nos destruir, não é para nos envergonhar, mas é para você saber que Deus, Ele controla todas as coisas na sua vida, porque a palavra diz, tu me lançastes ao profundo do abismo. Meus amados, a disciplina de Deus é a prova do seu amor. E Jonas estava sendo disciplinado, porque Deus queria fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus queria conceder uma experiência. O propósito de Deus, os planos de Deus, os caminhos, os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. A vontade do nosso Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Então Deus corrige os filhos, porque Ele ama, porque Ele quer o teu bem. E quem sabe nós, nesta noite, estamos passando por alguma correção na nossa vida. Deus permite algo no nosso coração, algo que estamos vivendo, para que você possa despertar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está à frente de todas as coisas. No verso 4 diz assim,
E então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu templo? Meus amados, a grande angústia de Jonas não foi ser lançado no mar. A grande angústia de Jonas não foi estar dentro de um ventre de um peixe. A grande angústia de Jonas foi perguntar a Deus: porventura, eu vou ver novamente o teu templo? A angústia mais profunda de Jonas não era o peixe ou a morte, mas a separação da presença de Deus. Aquilo que estava trazendo angústia ao coração deste homem era ser lançado diante dos olhos de Deus. Meus amados, a maior luta que podemos ter é estar longe da presença do nosso Deus, é estar distante, longe dos preceitos maravilhosos de Deus, da sua doutrina, da sua palavra. Então, o pecado, meus amados, ele cobra um preço muito alto, porque o texto em Romanos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jonas aqui, ele questiona, ele fala: Senhor, porventura eu tornarei a estar no teu templo, a viver a experiência de um remido, de um salvo, porque ele sabia que na presença de Deus, os seus pecados são perdoados. Ele lembrou-se do sacrifício que naquela época você levava um sacrifício para que seu pecado fosse perdoado. Ele estava dizendo: será que porventura eu não vou ver, não vou estar na tua presença, não vou ter mais o contato com o meu Deus? Esta é a nossa grande preocupação. Meus amados, a adversidade, ela não pode te afastar da presença de Deus. Quantos têm abandonado o Evangelho? Quantos têm deixado de mão o Evangelho? Então Jonas diz: porventura eu vou ver o teu templo. Ele queria estar na presença do Senhor. Não há nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nossa própria rebeldia. Muitas vezes estamos vivendo uma vida de rebeldia, de lutas internas, aflições, sendo rebeldes na presença do Senhor. Então isso é um perigo. O pecado afasta o homem da presença de Deus, desde agora e por uma eternidade. Então a maior tragédia do pecado não é a dor da causa, mas é o afastamento do nosso Deus. E Jonas estava vivendo isso. No verso 5 continua dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Então nós vemos claramente aqui o desespero de Jonas. Era um desespero físico e emocional. A descrição de um afogamento. Ele estava no seu coração achando que ele iria morrer. As águas, elas estavam sobre a sua vida. O esgotamento total, sem esperança. A sua vida estava em total desordem. E ele achou que iria morrer. Meus amados, Jonas, ele se escondeu no porão, ele se escondeu de Deus, mas Deus o cercava a cada passo. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder daquele que é onisciente, onipotente, onipresente. O Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu Espírito?
Porque se eu for ao Hades, ali o Senhor está. Se eu subir aos céus, o Senhor estará ali também. Não tem como o homem fugir da presença de Deus. Adão tentou se esconder, mas o Deus soberano, que sabe todas as coisas, disse: Adão, onde estás? Meus amados, o desespero emocional que esse homem estava vivendo, ele estava vivendo a morte estava sobre a sua vida, mas ele sabia que havia um Deus que não iria desistir da sua vida. Meus amados, se estamos de pé, é porque Deus não desistiu de nós, louvado seja o nome do Senhor. Apesar do nosso pecado, das nossas dificuldades, Deus ele vai ao nosso encontro. No verso 6 diz assim: desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas a palavra diz: mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas descreve aqui, meus amados, um ponto final na sua vida. Para ele, já tinha se acabado. Para ele já era o último suspiro. Para ele não tinha mais solução. Mas a palavra diz: mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Meus amados, quando chegamos no fundo do poço, Deus ele vai lá, estende as suas mãos para nos resgatar. Quem sabe Deus está fazendo isso nessa noite. Cada um de nós temos uma necessidade, uma dificuldade. Deus, Ele vai nos fazer subir. Ele estará estendendo as nossas mãos, estendendo as suas mãos para nos resgatar. Deus é aquele que tem sobre si o controle sobre todas as coisas. No verso 7 diz assim: e quando desfalecia a minha alma dentro de mim, lembrei-me do Senhor. E entrou a minha oração no teu santo templo. Meus amados, nesse momento que ele estava desfalecendo, ele lembrou-se do Deus da aliança. Ele lembrou-se de um Deus que não o deixaria naquela condição. Mesmo quando engolido, ele se lembrou que há um Deus que move céus e terra, há um Deus soberano. Então, ele está dizendo que Deus, ele está cuidando da sua vida todos os dias. Então, o sentimento daquele homem, ele não se arrepende, a palavra não fala que ele se arrependeu. Senhor, eu me arrependo. Mas ele se lembra. Ele se lembra desse Deus poderoso. A lembrança de um Deus presente e maravilhoso. O verso 8 diz assim: os que se entregam à vaidade, à mentira, desprezam a sua própria misericórdia. Jonas estava falando com a sua própria vida. Porque quando ele fala, os que se entregam à vaidade e à mentira, ele estava confiando na sua própria força, ele estava confiando na sua própria vida, ele queria fazer a sua vontade, o seu querer, ele foi vaidoso, ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse uma nação, que era Nínive. Então aqueles que se entregam à vaidade e à mentira, desprezam a misericórdia do nosso Deus. No verso 9, ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento, o qual pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então, meus amados, nesse momento Jonas faz um voto ao Senhor, e ele oferece uma voz de agradecimento, o verdadeiro sacrifício em obedecer à voz de Deus. Então, o clímax aqui desta mensagem é que ele fala no finalzinho do verso 9:
ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece que a salvação e a preservação da vida, ela está dentro de um propósito divino. Não há méritos algum no esforço humano. A salvação não provém de mim, não provém dos meus esforços, mas ela vem da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Então, ele estava falando aqui que a salvação não é uma obra humana, mas é uma obra divina. Então, Deus administra o que lhe apraz. E no verso 10 ele diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Meus amados, Deus Ele concedeu um livramento a este homem. O peixe obedeceu à voz de Deus. A mesma providência de Deus que o fez engolir, está no ventre daquele peixe, foi a mesma providência de Deus que Deus ordenou que ele fosse lançado na terra novamente. Então, a palavra diz que ele foi lançado. Ele foi lançado do navio para a morte. E agora ele é lançado do grande peixe para a vida. Meus amados, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E muitas vezes pensamos que nós estamos no controle da nossa vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida todos os dias. Nós precisamos entender qual é o propósito do Evangelho na nossa vida. Meus amados, o grande conflito de Jonas é que Deus, Ele queria salvar a nação de Nínive. Ou melhor, salvou a nação. Mas ele achava que ele era muito bom. Ele era um servo, um profeta. Ele não queria que Deus exercesse a sua misericórdia a outras vidas. E muitas vezes nós estamos nesse pensamento errado. Meus amados, o Evangelho é a graça de Deus para tantos outros, aqueles que não conhecem. Então nós somos proclamadores do Evangelho. Jonas queria o Evangelho apenas para si, para a sua vida. Por isso que ele fugiu. Ele não queria que Deus operasse naquela nação. E qual foi o resultado da experiência deste homem? Quando ele foi lançado em terra novamente, ele voltou a sua trajetória para Nínive, e chegando lá, ele falou apenas uma palavra: olha, daqui a 45 dias, Nínive será subvertida. Só isso. Meus amados, houve um mover de Deus naquela nação. Era uma nação que era inimiga do povo de Israel. Mas Deus moveu o coração daqueles homens e mulheres. Homens se converteram, mulheres se converteram, até os animais se inclinaram. A palavra diz que o rei de Nínive, dos assírios, se rendeu dizendo que todos teriam que colocar a sua vida diante de Deus. E a palavra diz que Deus mudou aquela condição que estaria sobre aquela nação, e Deus operou uma grande salvação. E Jonas ficou feliz com a situação? Não! Ele pregou, subiu no monte e falou assim no seu coração: eu vou ver de repente, esse povo aí não se converte, ou não se arrepende, e Deus vai trazer a destruição para essa nação. E Deus sempre nos contraria. Porque Deus é graça, é amor infinito. Deus é amor que move o coração do arrependido.
Aquela nação se arrependeu, se dobrou, se entregou ao Deus de Israel. E Jonas, a vaidade de Jonas, não deixou, e por isso que Deus permitiu essa questão no seu coração. Deus permitiu a baleia, ou melhor, o grande peixe, Deus permitiu-lhe viver aquela situação. E quando houve aquele mover de Deus naquela cidade, onde mais de 120 mil pessoas, meus amados, não há relato na história da Bíblia que diz que através de uma pregação, 120 mil pessoas foram convertidas a Deus. É um dos maiores milagres que o Evangelho faz pela vida do homem, porque só o Evangelho pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida, pode mudar o meu pensamento, os meus conceitos, a minha vaidade, o meu jeito de ser. Só Ele pode mudar aquilo que está dentro do meu coração, porque o homem, ele é pecaminoso, a sua essência é pecaminosa. E Deus mostra a Jonas que os planos dele jamais serão frustrados. E quando ele vê Jonas ali, naquela situação sentado, e ele se entristece, e Deus pergunta, mas por que, Jonas, tu está assim? Ele fala, Senhor, eu sei que tu és Deus de misericórdia. Deus é misericordioso, meus amados. E é por isso, meus queridos, que não desistamos de orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Deus, Ele muda situações. Deus, Ele muda corações. Deus, Ele muda a vida. Deus, Ele transforma o homem. O propósito dEle é salvá-lo. É que este homem possa compreender o grande amor de Deus. E a palavra diz que Jonas, Deus fez nascer a bobeira, uma árvore, pequena árvore, e trouxe uma sombra sobre Jonas, E ele se alegrou muito com aquela sombra. Mas logo à noite Deus enviou um bicho e comeu toda aquela árvore. E ele se entristeceu, porque não havia mais sombra. E Deus pergunta a Jonas, olha, você se preocupou, com uma árvore que nasceu, cresceu e morreu, e não se preocupou com homens e mulheres que estavam andando em caminhos errados. Meus amados, a lição de Jonas é uma grande lição para a nossa vida como servo. Aquilo que ele viveu aqui, o livramento que aconteceu, Deus estava mostrando, ei, Jonas, eu tenho poder sobre todas as coisas. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. A vontade de Deus, ela vai sempre prevalecer. Então, meus amados, se estamos vivendo situações adversas, inadministráveis na nossa vida, saiba que há um Deus poderoso que está operando no nosso viver. Então, meus amados, a oração, meus amados, de Jonas naquele ventre, é a prova que Deus, Ele dá a segunda chance, e Ele é mestre em restauração. Meus amados, quem sabe nós hoje estamos vivendo, nós temos Jonas dentro de nós, vivemos uma vida religiosa, achando que Deus é só para mim, que ninguém tem mais que aceitar ao Senhor. Engano. Deus está falando que Ele é mestre em restauração. Ele quer restaurar a nossa vida nesta noite, restaurar os nossos conceitos. Ele transforma a nossa desobediência em arrependimento para tantos quantos estão vivendo e que precisam de uma bênção. Então a salvação de Jonas, meus amados, foi um milagre. Foi um grande livramento. O próprio Senhor Jesus, Ele citou isso, Ele fala isso em Mateus 12:40,
que foi um livramento, que foi aquilo que Jonas viveu, foi um grande livramento, foi um livramento de morte. Então Jesus estava falando que a salvação na vida do homem é um grande livramento de morte. O departamento já pode subir. E qual é a aplicação, meus amados, para a nossa vida? O que temos para colocar no nosso coração? Se você está no abismo, né, lembre-se do Senhor. O seu sofrimento não é acaso, muitas vezes é uma disciplina de Deus para te corrigir. Confesse a soberania de Deus. Reconheça que Ele está sobre todas as coisas. O nosso maior medo não é a morte. O nosso maior medo é estar longe da presença de Deus. Pague os seus votos ao Senhor. Arrepende-se do seu pecado. A primeira pregação que Jesus falou nos evangelhos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Precisamos nos arrepender das nossas mazelas, daquilo que nos aprisiona, dos nossos pecados. Arrepende-se diante do Senhor. É tempo de sair do ventre, da inércia. Ao Senhor pertence a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E para fechar, o lugar da correção se torna cenário da redenção. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. Estamos sendo corrigidos pelo nosso Deus. Estamos passando pelas dificuldades, porque o nosso coração ainda existe situações que ainda não agradam a Deus. E Deus permitiu isso na vida de Jonas para que ele pudesse entender que Ele é o Senhor. Então o lugar da correção se torna cenário da redenção. E que nesta noite Deus possa mover o nosso coração. A história de Jonas não dá continuidade. A palavra diz que Deus apenas termina a história ali. Nós não sabemos o que aconteceu com Jonas. Se ele continuou servindo ao Senhor, ou se ele se arrependeu, mudou os seus conceitos. Mas ele cumpriu ali a ordem. Porque a ordem do soberano Deus, ela é suficiente para tudo. Então, possamos aprender nessa noite. Aprenda. Não são os sinais que levam o homem ao arrependimento. Lázaro, ele ressuscitou. Estava há 4 dias morto. E o Senhor foi lá e o ressuscitou. E aqueles que presenciaram, viram o grande milagre, mas não se converteram, não se arrependeram. Não se iluda, meus amados, de que um grande sinal, será uma evidência de que eu vou me converter. Não, você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar que você é miserável, que você é pecador, que você precisa da graça, da soberania de Deus, que você é pobre, que você é pó, que você não tem nada. Nós não temos nada se não for a mão de Deus sobre a nossa vida. É reconhecer que precisamos de Deus todos os dias. E reconhecendo isso, Ele nos sustenta com as suas mãos poderosas. Porque ao nosso Deus pertence a salvação. A salvação não está atrelada a placas, a grupos.
a salvação está atrelada ao nosso Deus. Ele que define, Ele que resgata, Ele que traz. E se nós estamos aqui, aprove ao Senhor que Ele nos trouxe para a sua presença. Vamos estar de pé, vamos bendizer ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? O que seria de nós sem a graça do Senhor, sem a misericórdia? Não entendo o meu próprio agir. Nada temos se não vier do Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Deus, liberta o nosso Mas coração. eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua Nós lei. temos prazer na lei do Senhor. Tu és o meu, Tu és o nosso amado. Glória a Deus. Então liberta-me de mim. Liberta o nosso coração, Senhor. Eu quero ser a sua casa. Glória a Jesus. Se você estiver Liberta aqui, a nossa eu alma. sei, abençoo. Louvado seja o nome do Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Jesus. A Ele pertence a salvação. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável,
tua vontade, Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito sobre a carne. Reina sobre nós, Senhor. E reina Reina, o Senhor. Espírito sobre a carne. Adorado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É a nossa maior peleja todos os dias. É vencermos aquilo que nos impede de vivermos uma vida mais centrada no Senhor. Jonas, ele tinha essa situação no seu coração. Que nessa noite Deus possa libertar a nossa alma. Ouça a voz de Deus. Não ouça as vozes, as nossas vozes, o seu eu, a sua razão. Ouça a voz de Deus. Feche seus olhos.